Salmo de número 2, versículo 1 ao 12. Diz assim, ó: porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei o decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho, eu te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Essa é a palavra de Deus. Então, a gente vai retomar aí o Salmo de número 2, versículo 3, que diz assim: ó, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Por que a gente vai retomar esse versículo? Porque os que, como a gente trabalhou antes, né, os que se rebelaram contra Deus, os ímpios, eles fazem uma alegação aí muito séria e uma alegação muito atual. É uma alegação que eles faziam naquele tempo, mas que hoje em dia a gente ainda ouve, né, de uma forma um pouco mais sofisticada, de uma forma um pouco mais contextualizada, mas a gente ouve exatamente a mesma coisa. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas que alegação é essa, Tiago? Eles estavam alegando aqui que a crença em Deus, ele na verdade nos aprisiona, ele nos limita. Né? Então, tipo assim, você tem tantas possibilidades, mas quando você crê em Deus, você não pode mais fazer aquilo tudo. Né? E se você entende esse texto, né, naquele aspecto profético, eu disse, messiânico, ou seja, que de alguma forma ele aponta para a realidade neotestamentária, que é a realidade que nós vivemos, esse texto está falando que o cristianismo ele nos aprisiona, ele nos limita. Essa é a alegação que os que se rebelaram contra Deus estão fazendo. E talvez, eu já ouvi muitas vezes pessoas falando isso, e talvez você já tenha ouvido também, falando assim: ah, eu não quero conhecer o cristianismo, ah, eu não quero me tornar um cristão, ah, eu não quero ser um cristão, eu não quero ir para a igreja. Por quê? Porque eu posso fazer tantas coisas, mas a partir do momento que eu me tornar um cristão, a partir do momento que eu fizer parte de uma igreja, eu não vou poder mais fazer determinadas coisas. Ou seja, eu vou estar limitado, eu vou estar me acorrentando, eu vou estar me limitando. Ou seja, o cristianismo é uma camisa de força. Essa é a alegação que eles estão fazendo. E a pergunta é: você já ouviu isso? Você já ouviu pessoas que se recusam a adentrar no cristianismo, ou a conhecer o cristianismo, ou a fazer parte de uma igreja? Por quê? Porque vai ter que deixar de fazer coisas? Essa é a alegação que eles estão fazendo e que é atual, que a gente vê hoje ainda assim pessoas fazendo. É sobre isso que a gente vai conversar. E aí? Eles dizem que o cristianismo nos aprisiona, nos acorrenta. Nós dizemos que o cristianismo nos liberta. Quem está certo? E qual o argumento? Como a gente pode mostrar para essas pessoas, né, que elas estão equivocadas? É sobre isso que a gente vai conversar, tá? Mas para a gente entender de onde vem essa noção, né, principalmente essa noção de hoje em dia, essa noção um pouco mais sofisticada, a gente vai conversar um pouco sobre os fundamentos, qual é a filosofia que tem permeado esse meio secular, como que essas pessoas de hoje em dia estão pensando, né? De onde vem essa ideia atual, essa ideia sofisticada que conversa aí com essa realidade que a gente vive, essa realidade pós-moderna, tá? Então eu vou falar um nome aqui um pouco difícil, não se assustem, tá? Não se assustem, mas eu acho que é interessante aí, quem gosta de anotar, eu acho muito legal, né? Quem gosta de anotar aí a pregação, as reflexões, as coisas novas que vocês podem aprender. Então, quem quiser anotar aí, eu acho que é muito interessante você pesquisar sobre, conhecer muito. Mas essa palavra aqui, ó, niilismo. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Niilismo? Se alguém já ouviu aí, bota no comentário, tá? Não se assuste, porque apesar de talvez você não conheça a palavra, é uma ideia aí que talvez você conheça, tá? E você vai ver aí que você já viu muitas coisas aí nihilistas nas coisas que você assiste, nas coisas que você vê e nas conversas que você tem, tá bom? Então, apesar do termo ser um pouco desconhecido, mas essa filosofia não é nada desconhecida e com certeza você já se deparou com ela, tá? E essa é a visão predominante do meio secular, essa visão nihilista que eu já vou explicar o que é, tá? Mas antes de explicar o porquê o que é o nihilismo, eu queria falar o porquê é importante vocês conhecerem isso, tá? Porque talvez a pessoa fica falando: ah, Tiago, isso é importante. É fundamental a gente conhecer essas filosofias que estão por trás dos pensamentos aí, que estão
se propagando na nossa sociedade, tá? E aí por que é importante? É importante saber a filosofia que fundamenta os nossos pensamentos, né? Por quê? Porque a gente consome esse tipo de filosofia, porque a gente está vendo televisão e tudo mais, porque essas filosofias, elas muitas vezes adentram a nossa realidade, a nossa percepção da vida, sem a gente perceber. Por quê? Porque a gente consome, a gente vê novela, a gente vê filme, a gente vê série, né? E isso tudo, não se enganem, quando as pessoas fazem uma novela, fazem uma série, fazem um filme, elas têm uma filosofia por trás. Ela quer te passar algum tipo de lição, tá? Ela quer te passar uma forma de ver a vida, né? E a gente está consumindo essa forma de ver a vida, essas lições que elas estão tentando passar pra gente, tá? Então, como que a gente pode passar a ter controle, né, dessas verdades, da nossa forma de ver a vida? A gente passar a controlar, a gente ter o controle sobre como nós vemos a vida. E não que a gente possa conseguir, né, controlar esse consumismo que a gente. Esse conteúdo que a gente tem consumido e simplesmente não aceitar, né, essa forma de ver a vida deles. E sim a gente passar a ter a nossa própria forma de ver a vida, que a gente consegue controlar isso. Como a gente faz isso, né? Para que a gente possa ter domínio sobre essas verdades que regem nossas vidas, é preciso duas coisas, né? É preciso, primeiro, descobrir, né, essas filosofias que têm regido os nossos pensamentos, as nossas vidas. É por isso que a gente vai conhecer ela, tá? E depois também descobrir os equívocos delas, quais são os erros dela, né? Porque aí, percebendo o erro, a gente pode conseguir tirar ela da nossa vida, tá? Então conhecendo ela e depois conhecendo os seus erros. É isso que é a nossa ideia. Conhecer a filosofia que tem permeado as nossas vidas, que a gente tem consumido aí, que tem permeado aí os diálogos de nossas vidas, e a gente vai ver os erros dela para que a gente possa eliminar ela da nossa vida e colocar aí a filosofia cristã, a cosmovisão cristã no lugar, beleza? A forma de ver a vida correta aí, a partir das escrituras sagradas, beleza? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa aí que eu não expliquei muito bem, vocês podem colocar no comentário, tá? Vocês podem fazer um comentário também acerca do que eu tô falando, tá? É um bate-papo, a ideia é ser um bate-papo. Deixa eu beber aqui um pouco d'água. Agora, Thiago, você falou aí que essa novela aí tá cheia de lições que eles querem passar, tá cheia de filosofia por trás, cheia de coisas que eles querem passar pra gente, que eles querem que a gente consuma aí de forma aí sem a gente perceber muito, né? Então o que isso significa, Thiago? Significa que eu não posso mais ver novela, que eu não posso mais ver filme, que eu não posso mais ver série? Não significa necessariamente isso não, tá? Você até pode, tá? Mas significa pelo menos duas outras coisas. Primeiro, que você não deveria passar tanto tempo assim investindo nessas coisas, né? A gente deve passar a maior parte do nosso tempo, né, fazendo coisas que nos aproximam de Deus, né? E muitas vezes essas coisas não nos aproximam de Deus, né? Essa é a grande realidade, né? Existe uma analogia muito comum que com certeza você conhece, né? Que, assim, não é uma analogia perfeita, mas eu acho que é muito válida para reflexão, né? Que dentro de nós há dois lobos, tá? O lobo da carne e o lobo do espírito. E eles estão ali lutando, batalhando. E a pergunta que fica é, qual lobo que vence? Você já conhece a resposta, né? Você com certeza já conhece essa analogia. O lobo que vence é o lobo que você alimenta. Por quê? Porque o lobo que você não alimenta ele fraquinho, então ele vai apanhar do lobo ali que tá forte ali, alimentado, tá? Então muitas vezes a gente tá vivendo uma situação, a gente cai em pecado, a gente não consegue fazer a vontade de Deus, não porque a nossa carne é fraca, mas porque nós temos alimentado a nossa carne. Nós temos alimentado o pecado. Nós temos alimentado a nossa natureza pecaminosa. E por isso que a gente não consegue fazer a vontade de Deus. Por isso que a gente não consegue fazer a vontade do Espírito Santo. Por isso que a gente não consegue ter os olhos espirituais, porque nós passamos tanto e tanto tempo alimentando a carne. Aí o lobo da carne vence o lobo do espírito quando a gente mais precisa. Entendeu? E a outra implicação disso é que você até pode ver novela, você até pode ver filme, mas é importante, antes de a gente ver essas novelas, antes de ver filme, antes de ver série, a gente ter um conhecimento sólido dos fundamentos do cristianismo. Por quê? Porque esse conhecimento sólido do fundamento do cristianismo, ele vai servir de arma contra as filosofias que estão sendo pregadas aí na mídia, né? É igual vacina, é igual vacina. Você precisa o quê? Estar vacinado para não mais ser atingido pelas enfermidades, né? Então, os fundamentos cristãos, eles funcionam da mesma forma. Eles te vacinam contra as filosofias vãs. Aí, quando você tem um sólido conhecimento aí da cosmovisão cristã, você passa a conseguir olhar, ver um filme, ver uma série, mas a partir de uma lente cristã, você consegue criticar essa série, esse filme, essa novela que você está vendo. E não simplesmente consumir a sua filosofia. E não simplesmente consumir o seu conteúdo. Entendeu? Então é importante. Quer ver? Primeiro,
não passe tanto tempo vendo. E segundo, tenha um sólido conhecimento a respeito de Deus, a respeito da teologia, das escrituras sagradas, a respeito dos fundamentos do cristianismo, para que você possa não consumir essa filosofia, mas sim criticar essa filosofia. Tá? João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos libertará dessa filosofia aí que tem se permeado, se propagado nesse mundo que vivemos. Tá bom? Falei isso tudo, mas não falei ainda o que é niilismo, né? O que é niilismo, Thiago? Isso que eu quero saber. Então, vamos falar sobre o que é niilismo. O niilismo, ele é a crença de que estamos aqui por acaso. Já ouviu falar disso? Né? A gente está aqui por acaso, então não há nenhum propósito em nossa vida. Né? A gente está aqui, na verdade, é por sorte. Né? A gente teve sorte que tudo colidiu, bateu e explodiu, e juntou, misturou e a gente deu na gente. Que sorte que a gente teve, hein? E temos apenas o quê? Poucos anos de vida. É o que a gente tem. A única coisa que a gente tem. Depois disso, a gente simplesmente vai o quê? Desaparecer. Não haverá mais nada. Sumiço completo de nosso ser. A gente não vai ter mais consciência, né? A única coisa que vai nos gestar é a lembrança, né, que a gente deixou para algumas pessoas, o legado que a gente deixou. Mas mesmo assim, isso também não vai durar, né? Porque o mundo vai acabar um dia, né? Enfim, a história vai apagar tudo. Enfim, no final das contas, tudo resultará em um grande nada. É isso que o niilismo diz. Aí você fala: não, Thiago, eu não acredito nisso. Talvez você não acredite no niilismo dessa forma. Né? Você não acredite nesse conceito do niilismo. Mas muitas implicações, muitas consequências do niilismo têm sido pregado e a gente tem simplesmente aceitado. E muitas vezes nós vivemos o niilismo, né? Vivemos as consequências do niilismo porque a gente consumiu essas consequências através da influência midiática. Né? Vou te dar alguns exemplos. E talvez essa parte aí se segure aí no sofá, aí onde você está, num banco, porque essa parte aí eu vou falar umas coisas que talvez você já tenha tomado como verdade. Você fica até nervoso, doido pra mim. Ô, Tiago, isso aí tá errado, isso aqui tá equivocado, tá? Mas calma. Talvez isso mostre que o quanto de influência você tem consumido aí, tem aceitado aí do niilismo. O quanto o niilismo tem influenciado a sua vida, tá? Então, antes de você querer ficar nervoso comigo, esse é um momento importante de você fazer uma autoanálise, tá? Você se autoanalisar. Não é nenhuma vergonha. Você fala: caramba, realmente, eu tenho vivido dessa forma. Realmente, eu tenho visto a vida dessa forma. Eu mesmo, muitas vezes, acabo vendo assim: caraca, isso aqui é influência niilista. Eu tô vivendo a vida como se a gente tivesse vivido como se a gente fosse fruto do acaso, né? Muitas vezes a gente acaba vendo isso. Por quê? Porque a gente vive em meia sociedade. A gente enfim, muitas vezes a gente não consegue evitar essa influência. A gente está andando pela rua e está sendo atacado aí por comerciais. Enfim, a gente não consegue muitas vezes fugir disso. Isso acaba nos influenciando, alguns poucos e alguns mais. Então não é vergonha. É fundamental a gente analisar essa situação de forma humilde, de forma humilhada, tá? Porque é só reconhecendo o erro, só reconhecendo aí essa pecaminosidade dentro de nós que a gente pode nos arrepender e abandonar ela, beleza? Então fique calmo aí, beleza? Então vamos lá. Primeira frase, né, que eu ouço, né, que é uma definição. Na verdade, porque pra mim essa definição de niilismo, o niilismo pra mim é uma coisa muito perturbadora. Imaginar que a gente é fruto do acaso, que vai acabar e vai sumir tudo. Isso é uma coisa pra mim muito perturbadora. Mas se tu conversar com um niilista, e eu conheço vários niilistas, você provavelmente conhece, né? Talvez não assumidos, eu conheço até assumidos, eu sou niilista mesmo, então, mas talvez você conheça uns que são niilistas, mas nem conheçam o termo, mas acabam sendo, né? Acreditando nisso, né? Que a gente é fruto do acaso. Mas se tu perguntar pra ele, isso não é uma visão perturbadora? Ele vai falar: não, muito pelo contrário, isso é uma visão que nos dá liberdade. Olha só o que ele vai dizer. Ele vai dizer: sabe por que isso nos dá liberdade? Porque liberdade, na verdade, é a possibilidade de criar o seu próprio propósito. Olha só que frase bonita. E talvez eu faça pra você: cara, liberdade é a possibilidade de você criar o seu próprio propósito. Você fala: nossa, é verdade. Né? Mas olha o que isso está querendo dizer por trás. Que se Deus te deu um propósito, se existe um propósito transcendente, se existe um sentido na vida, isso é algo que nos aprisiona. Porque se existe um propósito vindo de Deus, você não pode criar o seu próprio propósito. Porque já tem um propósito já para você e você tem que aceitar esse propósito. Se existe um sentido de Deus para você, você não pode aceitar esse sentido. Por quê? Porque já tem um sentido transcendente que você tem que aceitar. É isso que eles estão querendo dizer. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com definições. Isso dá uma outra live, né? Mas é muito importante a gente saber definir bem as coisas e defender boas definições das coisas, né? E, enfim, nem vou entrar muito nesse assunto, né? Mas isso é fundamental, né? Mas
tem que tomar cuidado com as frases que eles te passam. Talvez você não tenha ouvido dessa forma, Thiago, liberdade é a possibilidade de criar seu próprio propósito. Mas com certeza você já ouviu, por exemplo, você pode ser o que você quiser. Frase bonita, com certeza você conhece e talvez você já tenha falado isso. Cara, você pode ser o que você quiser. Mas será que a gente pode realmente ser o que a gente quiser em todos os sentidos? Será que não existem coisas que já nasceu com a gente, coisas biológicas, coisas que Deus preparou pra gente? Facilidades, ministérios, vocações que já nasceu com a gente, que foram feitas especialmente pra gente? Será que de fato a gente pode ser o que a gente quiser em todos os sentidos? Outra frase aí que você talvez já tenha ouvido, né? Você pode escrever a sua própria história. Será que a gente pode realmente escrever a nossa própria história em todos os sentidos? Será? A gente vai conversar mais sobre isso. Mas tá vendo? São frases aí que fazem parte do nosso meio e que tem aí, dependendo do contexto, um forte teor niilista, né? Baseado numa vida aí sem sentido. A busca passa para você uma filosofia de uma vida sem sentido. E isso tem fortes implicações em nós como cristãos, tá? Né? Quando o cristão é muito influenciado pelo niilismo, ele acaba virando um cristão ateu. Você já ouviu falar em cristão ateu? Né? Você... Agora, outro desafio, né? Pensa aí se você não tem sido um cristão ateu ou se você conhece um cristão ateu. Mas principalmente se você não tem sido um cristão ateu. O que é o cristão ateu, né? O cristão, eu vou falar algumas características e você se autoanalisa, beleza? O cristão ateu é aquele cristão que vive como se Deus não existisse, né? Como assim, Tiago? Ele, por exemplo, ele não sente mais o Espírito Santo falar com ele, né? Quando ele está pecando escondido, né? Por quê? Porque ele perdeu essa sensibilidade do transcendental. O único pecado que ele se incomoda é aquele pecado que as pessoas veem, né? Por quê? Porque esse pecado vai prejudicar ele, o status dele, as pessoas vão passar a ver ele de outra forma. É isso que ele se preocupa. Ele não se preocupa mais em como Deus enxerga ele, mas ele se preocupa em como as pessoas enxergam ele. Esse é o cristão ateu. É o cristão que peca deliberadamente de forma oculta, quando ninguém está vendo. Por quê? Porque ele já perdeu o constrangimento da presença de Deus. E aí, você tem sido um cristão ateu? Talvez isso seja influência niilista na sua vida. Você esteja consumindo muito filosofia vã, filosofia do mundo, conteúdo que não te aproxime de Deus. Outra característica do cristão ateu é aquele cristão que ele está no culto com a gente. Ele ora com a gente, ele louva com a gente, levanta a mão, enfim, lê a Bíblia, ele tá lá no culto com a gente, chora e tudo, na pregação, se emociona, se ajoelha, mas quando você vai ver o que ele tá buscando ali, você pergunta para ele o que ele quer de Deus, por que ele tá na igreja, os pedidos dele, os propósitos dele, quando você vê tudo que ele quer são coisas desse mundo, ele só pensa em coisas desse mundo. Todas as orações, todos os pedidos deles são só... Não que não sejam importantes, são importantes também, mas não pode ser somente coisas desse mundo. Você não pode só pedir dinheiro, você não pode só pedir sua saúde, você não pode só pedir emprego, coisas desse mundo. Você tem que almejar a eternidade, que é a coisa que realmente nós devemos buscar, né? Então o cristão ateu é aquele cristão que só pensa em coisa desse mundo. Ele só vai para a igreja porque ele quer uma cura, ele só vai para a igreja porque ele quer dinheiro, que ele quer trabalho, ele quer, enfim, ele quer coisas desse mundo, coisas temporais, coisas materiais, né? Ele não pensa, ele nunca almeja coisas eternas, né? E você tem sido um cristão ateu? Mais uma vez, você conhece algum cristão ateu? Talvez isso tudo seja influência niilista, tá? E eu vou terminar. Eu até ia falar mais, só que eu achei que ia ficar muito pesado, já é um conteúdo um pouco pesado. Mas então vou terminar por hoje. Semana que vem a gente continua falando sobre a verdade. O que é a verdade na perspectiva cristã e qual é a verdade que o mundo tem pregado pra gente, tá bom? Eu vou terminar com um texto bíblico, né? Lá do Sermão do Monte, Jesus, né? No Mateus capítulo 6, verso 19 a 21, vai dizer: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém?